Tudo bem? Tudo bem, obrigada por me receber. Obrigada a você por voltar. Você vai ensinar como que a gente pode queimar mais calorias com os alimentos certos. Com os alimentos naturais. A gente estava precisando, porque a doutora Maitê veio aqui, falou. Você viu? Ela falou das calorias, das bebidas. A gente nem percebe, né? E assim, não é um copinho, são 2, 3 numa noite. É isso, fora Gabriela. O que se come, né? E a gente não sabe. A hora que a gente tem a informação, a gente pode escolher como que a gente vai viver, né? A gente opina, claro. Vamos falar, você quer começar por onde? Por aqui, por aqui? Vamos começar pelo mais básico, água. Todo mundo tem água em casa, sim, né? E nada melhor do que a gente começar o dia bebendo água. Todo mundo fala, água gelada ajuda a emagrecer. Gente, não é o fato da água e nem dela ser gelada, é pelo funcionamento do nosso organismo. Como assim, Gabi? A gente está em jejum. Pelo menos umas 5, 6 horas por noite a gente está em jejum. Sim. Então, nosso metabolismo ele está ali, quietinho, ele está dormindo. Quando a gente acorda, a gente precisa de uma coisa para tunar esse metabolismo, funcionar de uma maneira um pouco mais rápida. A água gelada, que a gente recomenda que seja gelada, pelo seguinte, nosso corpo está numa temperatura de uns 36 graus, 35. Temperatura de soninho. Isso, gostosinha. Para a gente fazer com que o nosso metabolismo ele tenha mais trabalho para funcionar, a gente coloca uma água de uns 16, 17 graus. Tá. Então a gente abaixa a nossa temperatura corporal. Então o corpo ele tem que fazer mais esforço para ele elevar a temperatura novamente. Tá. Justamente por esse motivo que a gente fala que a água gelada acelera o nosso metabolismo. Tá. E o café? O café ele tem a cafeína, né, que ajuda nessa termogenia. Lembrando que os alimentos termogênicos é bem legal a gente potencializar isso. Alimentos termogênicos é aquele que aumenta a nossa temperatura do corpo. Tudo que aumenta a temperatura do corpo faz com que a gente gaste mais caloria. É justamente por esse motivo que os alimentos termogênicos aceleram o nosso metabolismo. Então aqui na nossa bancada, o que temos de alimentos termogênicos? Todos são termogênicos. Gengibre, vinagre de maçã, a pimenta, o cacau em pó. Todos esses alimentos aceleram o nosso metabolismo. Isso é alimento termogênico. Isso, porque eles aceleram eles aumentam a nossa temperatura corporal. Tá. Então, tudo que aumenta a temperatura corporal faz com que o nosso metabolismo funcione de maneira mais rápida. Perfeito. Temos perguntas? Vamos falar dos alimentos? Vamos, das perguntas, claro. Intercalando? Solange Batista pergunta, meu metabolismo é lento, posso consumir mais alimentos termogênicos para reverter isso? Pergunta legal, Solange. Não só os alimentos, aliás, a gente pode olhar a mesa. Todos os alimentos a gente consegue colocar em alguma parte do dia, começando pela água, que é a mais biodisponível. Não só ela pode, como ela deve. Como ela deve, né? Não só um alimento. Se a gente conseguir, por exemplo, a pessoa acorda, já bebe um copo de água, já consegue colocar o cafezinho pela manhã. Café tem cafeína, que aumenta a nossa velocidade de queima de gordura, faz com que a gente tenha uma disponibilidade maior para o tecido adiposo, então queima literalmente a gordura corporal. Ótimo. Canela, a gente pode colocar canelinha no café, muita gente gosta, então fazer um cappuccino, a gente já tem o café e a canela com cacau, então já é um cappuccino, já tem 3 alimentos, né, que são aí no cafezinho pela manhã. Então, não só um alimento, como outros a gente pode englobar também na rotina diária. Perfeito. Próxima pergunta. Maísa, comecei uma dieta composta por várias quantidades de alimentos termogênicos, mas percebi que a minha pressão está subindo. Isso é normal? É normal, Maísa, e é bem legal. Não é perigoso? É perigoso, até porque a gente fala assim, alimento termogênico queima gordura. A pessoa pensa, nossa, vou colocar todos, né? A gente tem que prestar realmente atenção na quantidade que a gente põe. E pelo seguinte, tudo que aumenta a nossa temperatura, aumenta a nossa pressão, pode aumentar a nossa pressão, como pode cair nossa pressão também, tá? Pode tem cair os opostos, também, Gabi? justamente. Então, por exemplo, não é só colocar tudo de uma maneira muito abundante. Coisas leves, uma quantidade pequena, razoável, para que a gente tenha termogenia legal, não de modo a fazer um malefício para a saúde. Tá. Né? Mas, de fato, alimentos termogênicos, eles tendem a aumentar um pouco a pressão, por aumentar o metabolismo, fazer com que tudo funcione mais rápido. A gente exige um pouco mais do coração. Perfeito. Tá? Mais uma pergunta. Luan, que não é o Santana, é o filho. É melhor consumir alimentos termogênicos de manhã ou antes de dormir? Tá. Lu, é legal essa pergunta. A gente sempre tem que consumir ao acordar. Então, de manhãzinha. Antes de dormir, como a gente aumenta a temperatura, a gente pode atrapalhar no sono. Tá? Mas durante o dia pode ou não? Durante só o de dia manhã? pode, a gente não recomenda que ultrapasse esses alimentos depois das 6 horas da tarde, porque a gente já começa o processo de desligamento do corpo, começa aquele adormecimento, o funcionamento do metabolismo ele já cai um pouquinho, principalmente no período da noite. De manhã a gente pode colocar qualquer opção desses alimentos para a gente realmente ter uma queima legal durante o dia.
Caso contrário, a gente vai atrapalhar no sono. Eu tomei um chá de gengibre uma vez à noite, achando que ia me deixar calminha. Tive muita dificuldade para dormir. E muita gente usa o chá de gengibre de noite para melhorar a gripe, dor de garganta. Eu acho que foi essa situação. Isso. Não dormi. Não dormiu. Principalmente se a gente faz com a raiz. Se for aqueles de saquinho, ou se for uma erva em pó. O gengibre da justamente. A gente não recomenda. Até como o chá verde. Chá verde, chá mate, chá preto, chá branco. À noite não. Não, porque são derivados do chá verde. Tá? Que a gente é da Camellia sinensis. Então tudo que é derivados do chá verde, chá mate, tudo que é mais pro escuro, a cafeína é um pouco maior. Então interfere no nosso sono também. Mais uma pergunta. Camila, meu pai colocou uma ponte de safena há 2 anos e desde então faz caminhada todos os dias. Ele gosta de comer pimenta e toma café o dia inteiro. Por ele ser cardíaco e já gastar muitas calorias com os treinos, esses alimentos podem acabar prejudicando o seu organismo? Camila, vamos começar pelo começo, de fato. Ele beber café o dia inteiro já não é uma coisa que a gente recomenda, né? A cafeína a gente pode colocar dessa xícara de café mesmo até 5 por dia. Tá. Mais do que isso não é recomendado pelo excesso de cafeína, que aumenta o metabolismo, pode aumentar a pressão. Perfeito. Né? Então, por exemplo, coisas naturais que ele poderia colocar que não aumentam tanto, que não seriam tão excitatórios para o coração. Por exemplo, o gengibre não potencializa tanto. A pimenta, pela substância que ela tem, que é capsaicina, que aumenta muito a termogenia. Nossa, muito. Muito. Até porque o pessoal do Nordeste usa muito a pimenta para não passar tanto calor. Porque eles se regulam na temperatura do ambiente. Que interessante. Tá. É um alimento que a gente recomenda muito no Nordeste, né? Mas ele colocar alimentos que são mais naturais, a canela, o cacau, o óleo de coco, e tirar um pouquinho mais do café já é um pouco mais recomendado, até pela rotina de treino dele, né? Gabi, de tudo aqui, o que a gente menos falou foi o óleo de coco. Sim. Que horas eu devo consumir e como o óleo de coco? O óleo de coco a gente pode consumir no café, é uma modalidade nova que muita gente... No cafezinho? No cafezinho uma colherinha mesmo. No cafezinho. Isso. Por quê? A cafeína ela é melhor absorvida com fonte de gordura. Tá. Então muita gente usa como pré-treino atualmente, ficou até aqui na moda, o óleo de coco com café. É bem legal, até porque a gente diminui um pouquinho a absorção da cafeína. Tá. Então se torna menos agressivo, menos potente, né? Você não precisa ter taquicardia, nem às vezes um refluxo, porque o café ele potencializa também essas dores estomacais, enxaqueca, para quem já tem essa biodisponibilidade. Mas, por exemplo, óleo de coco a gente pode usar naqueles bolinhos de caneca, a gente pode colocar num óleo de salada. E pode ser tanto de manhã quanto de noite? Quanto de noite. Aqui Perfeito. A gente não tem esse problema. Perfeito. Você vai fazer uma receitinha pra gente? Vou fazer uma receitinha rapidinho. Então, a gente se encontra na cozinha daqui a pouco. Tá bom. Vai fazer, que eu não sei, de verdade. Vamos fazer um brigadeiro de biomassa de banana de cacau. O que é biomassa? Biomassa de banana é essa massinha que a gente tem aqui no comecinho. É saudável? Super saudável. A gente recomenda, aliás, a gente fala que é um super alimento. Tá. Um dos super alimentos que a gente tem atualmente. A biomassa nada mais é que um processo de fermentação que a banana passa para ter um probiótico maior. Então, fibras melhores, melhora na imunidade, no funcionamento do intestino, muito mais. Tá. A gente consegue achá-la pronta, tá? Já vem industrializada, mas é natural, não tem conservante nenhum, a gente já consegue achá-la pronta. Eu sei que você que vai manipular, mas eu vou lavar as mãos. Tá bom. Por que é interessante consumir essa receita que a gente vai fazer aqui, Gabi? Até porque a gente vai ter 2 alimentos que são termogênicos nessa receita. A gente vai conseguir colocar 2 alimentos que aceleram a queima de gordura e comer um docinho maravilhoso que é o brigadeiro, sem engordar. Sem engordar Sem e ainda engordar. acelerando o metabolismo. Isso. Ó, deixando bem claro que a gente não quer comparar com o brigadeiro normal, mas isso é uma estratégia, pelo menos um pouco mais saudável para quem quer consumir um docinho todos os dias. Perfeito. Certo? Vamos fazer. A receita vai estar disponibilizada no nosso site. Eu acho que no Instagram, não tenho certeza, mas você vai ter acesso a essa receita e ao modo de preparo. Sim. Eu peguei uma que belezinha, jarrinha... você que trouxe esse? Eu que trouxe. Olha que bonitinho, gente. Eu não sabia, né? Falei, vou usar que eu uso em casa, vai que, né? Adorei, ó. É muito bom. Muito bonitinho. Então vai. Vamos lá. Vou pegar 4 colherzinhas de sopa da biomassa, ela já vem pronta, ela é durinha assim mesmo, tá? Vou pegar 4, já geladinha. Ó, 2, 3. Vou colocar a 4ª aqui. Posso provar essa biomassa Pode, pura? Ela é ruim? Não, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Parece uma massinha mesmo. Ela fica mais gostosa na receita. Ela não tem gosto de nada. Nada. Tem muita gente que põe ela no suco verde. Até pra melhorar a absorção. É até estranho, porque não tem gosto de nada. Vou colocar 4 do açúcar demerara. Pode usar o açúcar cristal orgânico, pode usar o açúcar de coco. Eu tô colocando demerara porque eu acho o sabor dele mais gostoso do que os outros. E combina mais, porque a gente vai colocar cacau.
senão fica muito forte. Tá. Então, ó, 4 de biomassa, 4 de açúcar demerara. Tá? 2 de cacau. Pode usar o cacau 100% mesmo, para quem gosta, né? Tem o paladar um pouco mais aguçado. Se não, pode usar aquele 50%. Né? Quanto maior a graduação, mais benéfico é. Vamos colocar 2 de óleo de coco. Esses daqui são os prontinhos já? Isso, são os prontinhos. Eu dei uma empanada ali com castanha de caju, coco e o cacau mesmo. Olha, essa semana ontem, a gente começou provando o cheesecake. Hoje a gente vai provar esse brigadeiro de biomassa de banana e café e eu vou chamar a tia e o Tutu para provarem comigo. Vem? Prova cheesecake, que é gostoso, e prova brigadeiro de biomassa de banana e café, que também é gostoso. Tô colocando 2 de leite aqui gelada também. 2 de leite geladinha. 2 de leite geladinha. Isso. Oi. Vocês já comeram biomassa antes? Vai ser minha primeira vez. Biomassa. Biomassa de banana. Prazer. Ó, vou mexer mesmo, tá? Tem muita gente que pode mexer no mixer, pode mexer no liquidificador. Eu prefiro na mão pra gente saber mesmo a textura da massinha. Ô tia, pode provar, não tem gosto de nada. A tia já tá fazendo uma cara de quem diz, ai meu Deus. Tá com uma de medo. Tá desconfiada. Super desconfiada. Não, é muito gostoso. Tô vendo. Juro que vai se surpreender, que nem outro bolinho. Aquele foi gostoso. Aquele foi gostoso. Verdade, então. Rafaela Silas. E ó, literalmente. Eu mexo com pão duro porque ele não gruda na massa. E não deixa grudar literalmente no recipiente. Então a gente aproveita 100% da receita. Ó, fica nessa consistência, tá? Como os ingredientes eles estão geladinhos, ó, ele fica bem durinho mesmo, nem desgruda. Como os ingredientes estão gelados, a gente pode literalmente já untar. Fazer as bolinhas. Isso, já fazer as bolinhas e untar com a castanha de caju. Castanha de caju pode ser coco ralado, pode ser cacau, pode ser outras opções, até granulado, se for servir numa festinha, por exemplo. Que bonitinho. Tudo que ela trouxe, olha, mimoso. Ó, uma colherzinha de sopa, essa receita dá 6 bolinhas, que nem aquelas ali, tá? É uma porção grande. E eu posso comer quantas bolinhas por dia? 6 por dia. 6 por dia? Poderia comer 2 no lanche da manhã, 2 no Vamos jantar. pegar? Eu vou pegar desse. Qual vocês querem? Você quer desse? A gente pede pra ela fazer desse, tia. Esse aqui é de coco, não é? Isso é de coco. A gente pode provar? Claro, fica à vontade, toda. Vou te dar uma mordidinha pequenininha que se não gostar... Pode falar se não gostar. Pode falar. E ó, receitinha bonitinha, porção individual, uma colher de sopa. Eu gostei. É gostoso. Eu gostei. Sempre surpreende, né? A cara dele não é muito bonita. A cara é verdade. A cara mas não dá ali aquela... é Você achou feio? Ali achei. Boa, quando tia. não tá enroladinho. Eu achei que parece um doce esses doces alemães, sabe? Que é mais... Sim, que é mais durinho. Muita gente faz esse brigadeiro também com tâmara. Até porque a tâmara é super doce, aí não precisaria nem colocar o açúcar demerara. Deve ficar uma delícia. Deve ficar uma delícia. Mas o índice calórico? Glicêmico a gente aumenta um pouquinho, mas a gente coloca o cacau e óleo de coco que já dá uma diminuída. E acelera a queima de gordura também. Muito gostoso, surpreendente Deu mesmo. vontade de comer um docinho. Pode comer 6 por dia? 6 por dia. Tá calculadinho. A biomassa, como ela tem bastante fibra, ela diminui o índice glicêmico. E a gente tá colocando um açúcar de uma boa qualidade. Então não sobe tanto o índice glicêmico. Arrasou, Gabi. Nem acelera, né? Até a gente vai ter a queima de gordura potencializada por os 2 alimentos termogênicos que a gente colocou na receita. Como ela sabe, né? Ela vai falando, vai prestando atenção. Gabriela Sila, ela tem um site que é Nutri Gabriela Sila, Sila com 2 Ls.com.br e o Insta dela é Gabi_Sila. Maravilhosa receita. Deixa eu separadinho, Dutu? Deixa, ó. Pode ficar com todos. A receita também tá pronta, depois é só enrolar. E com as forminhas, tudo bonitinho. Isso, obrigada. Arrasou, meu amor. Eu sigo ela no Instagram. Ela faz ginástica. Ela Vou faz começar ginástica. A seguir também. Comam crossfit. Comam bonitinho. Tchau, obrigada. A gente vai falar agora de pele.